Voltamos com mais um vídeo Medicina da Vida Real. Bora hoje falar sobre alopécia. Dá aquela moral pra gente, curte o vídeo aí, assista os nossos vídeos porque tem muito conteúdo padrão ouro, tudo sobre medicina pra vocês. Galera, alopécia, gente, isso é um quadro que tem diversas causas, muitas causas. Tem causa que pode ser infecciosa, tem causa que pode ser autoimune, tem causa que pode ser hormonal. Na verdade, o termo alopécia, né, ele faz referência ao desfecho que o paciente apresenta, que é a queda capilar. Mas a gente pode inicialmente aí dividir, por exemplo, em alopécia areata, alopécia androgenética, alopécia cicatrizante e alopécia não cicatrizante. Porque tem alguns casos que a queda capilar ela acontece por um intenso processo inflamatório que gera até uma inflamação, um processo inflamatório ali mais intenso e cicatricial no couro cabeludo. Então são algumas divisões aí de categorias que a gente pode apresentar assim para vocês ficarem mais por dentro. Vamos começar falando então da alopécia areata. Gente, nesse caso, a causa da doença, o fator causal é autoimune. E nesse contexto a gente tem uma hereditariedade muito influente como transmissão da doença entre familiares. Então é muito comum, por exemplo, uma pessoa que tem esse tipo de alopécia ter parentes próximos aí que também apresentam esse caso, né? E na alopécia areata, que tem essa sua causa autoimune, a gente encontra um padrão mais comum de pessoas com focos isolados de queda de cabelo. Quedas de pelo de modo geral, pode ser no couro cabeludo, né? Mas também pode ser na barba, por exemplo. Em alguns casos a pessoa pode ter a barba falhada, ou casos mais raros ela pode ter até essa queda de pelos por todo o corpo. E aí pode ficar até sem sobrancelha, por exemplo. Nessa situação a gente tem aí uma ativação da imunidade, né, dos linfócitos T, justamente contra, né, os componentes ali do folículo piloso. E isso acaba levando justamente a queda capilar. E é justamente por isso que nesse tipo de alopécia a gente tem o fator emocional muito envolvido com crises da doença, né? Fator emocional ou outras infecções, infecção viral, por exemplo, que pode agravar o quadro. Então é muito comum nesse tipo de pacientes, indivíduos que estão passando por um momento, né, de um estresse emocional, um período de tristeza, pode ter um quadro de depressão ou até mesmo um luto. Estresse é muito comum. Você tem uma intensificação do processo de queda capilar. E nesses casos, o tratamento ele se fundamenta, ele tem como base em imunossupressores. Nos casos mais leves, podem ser usadas soluções com corticoide de uso tópico, um uso local, não precisa ser sistêmico. Agora, casos mais graves requer tratamento, às vezes associado, né, de soluções com corticoides para uso tópico, junto com algum outro imunossupressor via oral, por exemplo, né? Então, em casos mais graves, você pode lançar a mão de um tratamento sistêmico, mas sempre o tratamento tem fundamento de imunossupressor e, claro, evitar justamente os gatilhos. Então, buscar ter um equilíbrio emocional, evitar, né, um estresse muito intenso, ansiedade. Então, justamente controlar aqueles fatores que agravam a doença, porque infelizmente no caso desse tipo de alopécia não tem cura, né? Bom, agora vamos comentar sobre a alopécia androgenética, né? Nesse caso a gente tem um fator hormonal ali muito influente como causa da doença, né? E apesar do nome androgenética, né, esse é um padrão de alopécia que pode estar presente em ambos os sexos. E é curioso porque ele apresenta um tipo de queda de pelo mais ou menos padronizado. Então, no sexo masculino, geralmente esse tipo de alopécia, ele vai envolver
os pelos que estão mais aqui no topo da cabeça. Então você vê aquele indivíduo, né, do sexo masculino que mantém os cabelos, os pelos aqui do lado, né, da cabeça, mas aqui no couro cabeludo de cima fica aquela careca. Nas mulheres você encontra esse padrão de queda capilar mais aqui na região, né, do osso frontal, esses pelos aqui da frente, e também justamente na divisória, né, do cabelo. Você pode encontrar, por exemplo, você consegue ver o couro cabeludo, no caso de uma paciente de sexo feminino que divide o cabelo por aqui. Você consegue ver que tem uma rarefação dos pelos naquela região, né? E aí, nesse caso, existe alguma disfunção dos hormônios androgênicos. Então, testosterona, dihidrotestosterona, androstenediona, dentre outros. A questão é, a dihidrotestosterona, quando ela está em excesso, ou se os receptores desse hormônio, do couro cabeludo, especificamente do folículo piloso, forem mais sensíveis a esse hormônio, isso vai influenciar justamente favorecendo e gerando, causando, ocasionando a queda dos pelos. Então pode ser por um excesso de hormônios androgênicos ou por uma maior sensibilidade do receptor a esses hormônios nesse local do couro cabeludo do folículo piloso. Justamente por isso que o tratamento ele se baseia em fármacos que têm ação antagonista a esse hormônio, a esses androgênicos, mas também tem o uso do minoxidil, que não vai atuar da mesma maneira, ele não é um antagonista desses hormônios, mas eu vou explicar daqui a pouco como que ele atua. Então, por exemplo, esses indivíduos que têm alopecia androgenética, seja masculino ou feminino, se for um caso leve, o tratamento com uma solução tópica de minoxidil, ele vai ser muito eficaz. Lembrando que é um tratamento que requer um uso contínuo por um período longo, né? Não é aquela coisa, usou 2 semanas, 3 semanas, você já vai encontrar a melhora. Não, geralmente você requer ali 4 meses, 6 meses de tratamento diário para você conseguir ver uma resposta e realmente tem resposta eficaz. O minoxidil, ele é um fármaco originalmente desenvolvido para ser um antihipertensivo, né? Ele vasodilata, então ele gera uma vasodilatação, melhora a circulação dos vasos sanguíneos e capilares que nutrem o folículo piloso e isso acaba, não tem muito bem estabelecido ainda como que isso trata e melhora, nesse caso da alopecia androgenética, mas a evidência está aí. Justamente usa a solução tópica de minoxidil, faz uma vasodilatação, melhora a circulação do folículo piloso e isso gera um crescimento capilar local. Muito bem. Em casos mais graves, pode ser também lançado mão não só do minoxidil via tópica, mas também via sistêmica, via oral. Também pode ser feito isso. Agora, os outros fármacos são antiandrogênicos. Então, por exemplo, a espironolactona, ela é originalmente um diurético, mas ela é um diurético que tem uma ação antagonista do receptor da dihidrotestosterona. Então, o paciente, por exemplo, num caso mais grave, ele pode estar fazendo, uma paciente de sexo feminino, solução tópica com minoxidil e espironolactona via oral, visando justamente antagonizar os androgênicos no folículo capilar. Outros fármacos que também são utilizados, aí a gente tem a finasterida, por exemplo, que é utilizada mais no sexo masculino do que no feminino, mas também pode ser utilizada. A finasterida ela vai inibir a enzima 1-alfa-redutase, que é a enzima que vai converter a testosterona em dihidrotestosterona. Mas a finasterida tem uma seletividade um pouco maior para as enzimas presentes, próxima aqui à região do folículo piloso. Então, seria uma ação um pouco mais específica, mas acaba que também afeta em outros locais. Pode, por exemplo, no indivíduo masculino, reduzir a libido e na mulher também, mas tem o seu uso nesses casos de alopecia androgenética, mais utilizada no sexo masculino. E também tem alguns progestágenos, até anticoncepcionais, que têm a ação muito antiandrogênica, que também podem ser utilizados no sexo feminino. Um exemplo disso é a ciproterona, que é um derivado da progesterona,
mas que tem uma ação muito antiandrogênica e pode ser utilizada nesse tratamento da alopecia androgenética no sexo feminino. Outros casos, a gente tem aqui traumas, por exemplo, né? Traumas podem gerar uma alopecia. Você tem ali, por exemplo, uma lesão direta no couro cabeludo e o processo cicatricial, você vai ter tecido cicatricial, colágeno, tecido fibroso ocupando, né, aquela derme original, e aí você anula a presença dos folículos pilosos e você vai ter uma região de cicatriz que não crescem mais pelos, né? Nesse caso, infelizmente, você não tem como tratar, a não ser que você faça ali um autoenxerto ou implante capilar, mas não vai ficar com um aspecto, uma estética muito favorável. A gente também tem outros tipos de alopecia por infecções fúngicas, né? Por exemplo, Tinea capitis, é um tipo de dermatofitose, né? Uma micose de fungos que estão presentes na nossa superfície corporal, que podem se proliferar e acabar levando ali justamente ao quadro de queda capilar. O tratamento pode ser feito ali com antifúngicos de ação local, né, soluções para uso tópico, ou casos mais severos você pode ter ali o uso oral de antifúngicos. E também tem algumas alopécias mais raras que você tem até uma inflamação muito intensa, com produção de abscessos, produção realmente de liberação de pus. Aí tem algumas teorias que falam mais sobre uma infecção por bactérias, uns Streptococcus aureus. São quadros mais graves que você não tem ainda uma causa muito bem estabelecida, mas o tratamento também é feito com base ali em antibióticos e uso de imunossupressores, corticoides, por exemplo, tópico, para poder atenuar a inflamação e evitar a cicatriz que vai ocupar o folículo peloso original local. Beleza? Bom, então espero que tenham gostado. Esse foi aí, ó, um apanhado geral sobre as causas de alopecia. Não esquece, curte o vídeo, se inscreve no canal, dá o like, ativa as notificações, compartilha com os amigos. Eu vejo vocês nos próximos vídeos. Até lá. Tchau.